A última vez que olhei as estatísticas sobre aposentadoria nesse país, precisei largar o papel e ficar sentado em silêncio por um bom tempo. 68% dos brasileiros com mais de 65 anos vivem exclusivamente do benefício do INSS. 68%. E você sabe quanto paga o INSS médio nesse país? Uma miséria que mal cobre as contas de luz, água e comida. Mal cobre. E ainda assim o sistema inteiro, as escolas, os empregadores, os bancos, os consultores financeiros de terno bem passado, todos eles te disseram que se você trabalhasse duro, guardasse dinheiro, pagasse sua contribuição em dia e mantivesse a cabeça baixa, você estaria bem. Que você chegaria aos 65 anos, se aposentaria e passaria seus anos dourados em paz. Eu tenho 70 anos. Tenho mais dinheiro hoje do que em qualquer outro momento da minha vida. Trabalho cerca de 20 horas por semana, no meu próprio horário, em coisas que realmente me interessam. E estou aqui para te dizer, com absoluta clareza e zero interesse em suavizar o que precisa ser dito, que quase tudo que você já ouviu sobre dinheiro, aposentadoria e o capítulo final da sua vida estava errado. Não ligeiramente errado, fundamentalmente, estruturalmente, convenientemente errado. Não estou aqui para te vender um sonho. Estou aqui para te colocar na frente de um espelho. Cresci numa casa onde trabalho era religião. Meu pai trabalhou no mesmo escritório por 32 anos em São Paulo. Voltava para casa carregando uma fadiga silenciosa que eu só entenderia décadas depois, e nunca reclamava. Esse é o trato, ele dizia. Você aparece, faz a sua parte, contribui para o INSS todo mês e um dia isso tudo se paga. E eu acreditei nele. Acreditei da forma que somente um filho pode acreditar num pai. Peguei aquele modelo, aquele projeto de vida, aquele contrato não escrito com a sociedade e o segui fielmente por 4 décadas. Fiz faculdade, consegui um emprego, usei gravata, cheguei cedo, fiquei até tarde, sorri para pessoas de quem não gostava particularmente, porque é isso que se faz quando você está construindo algo. Me disseram que meus 20 anos eram para me estabelecer, meus 30 para crescer, meus 40 para acelerar, meus 50 para consolidar e meus 60, meus 60, esses eram o prêmio, a colheita depois de todo o plantio. Por 38 anos eu troquei tempo por dinheiro. Preciso repetir isso porque quero que você realmente sinta o que isso significa. Por 38 anos, cada real que ganhei custou uma fração de algo que jamais recuperaria. Tempo. Não tempo abstrato, horas reais, específicas, insubstituíveis. A noite em que minha filha ganhou a peça da escola e eu estava em uma reunião no escritório que não podia ser remarcada. O fim de semana em que meu filho precisava que eu ensinasse a ele como se comportar num momento difícil de vida, e eu tinha um relatório para entregar na segunda-feira que ficara procrastinando a semana toda. As longas manhãs de verão que poderia ter passado pescando com meu pai, antes de seus joelhos cederem, trocadas por um congestionamento na marginal Tietê e uma sala climatizada artificialmente que não se importava se eu vivia ou morria, desde que eu entregasse os números do trimestre. Dei tudo isso embora. Não porque era fraco ou tolo, mas porque era obediente. Estava seguindo as instruções. Estava fazendo exatamente o que me disseram para fazer. Contratei um plano de previdência privada ainda nos meus 30 anos, um PGBL que um gerente de banco me vendeu com entusiasmo genuíno, enquanto me explicava sobre benefícios fiscais e rentabilidade de longo prazo. Diversifiquei minha carteira da forma que todas as revistas de finanças pessoais recomendavam. Contratei um assessor de investimentos no meu fim dos 40, um homem de terno caríssimo que ficava atrás de uma mesa de mogno e usava palavras como alocação e rebalanceamento e perfil de risco, e eu balançava a cabeça concordando e confiava completamente porque ele tinha certificações na parede
e um aperto de mão que transmitia solidez. Era o cidadão modelo das finanças pessoais brasileiras. Estava fazendo tudo certo. Quando estava nos meus 60 e poucos anos, fiz as contas e me senti seguro. Não extravagantemente rico, mas seguro. Tinha seguido o equivalente brasileiro da regra dos 4%, aquele evangelho sagrado do planejamento de aposentadoria, e por toda a métrica convencional estava no caminho certo. Ia ficar bem. E então não fiquei bem. A primeira fissura apareceu quando eu tinha 63 anos. Fui a um check-up de rotina e meu cardiologista me sentou e disse palavras contra as quais nenhum portfólio diversificado oferece proteção. Ele me disse que havia um bloqueio moderado. Nada catastrófico, disse ele, mas algo que precisamos monitorar. Algo que vai precisar de intervenção se progredir. Me entregou uma lista de mudanças no estilo de vida e um encaminhamento para um especialista e me mandou embora. Caminhei até o meu carro no estacionamento do hospital e fiquei ali por 20 minutos sem dar a partida. Não estava exatamente com medo de morrer. Estava com medo de outra coisa. Estava com medo da aritmética. Porque naquele estacionamento, naquele silêncio, o cálculo real me atingiu pela primeira vez com todo o peso das suas implicações. Havia poupado para uma aposentadoria que talvez não vivesse o suficiente para aproveitar. Ou pior, havia poupado para uma aposentadoria que viveria, mas que os custos médicos, a inflação, o plano de saúde que se tornava progressivamente mais caro a cada ano de vida e a corrosão lenta do poder de compra consumiriam inteiramente antes que eu tivesse chance de usufruir do jeito que havia imaginado. Porque no Brasil existe uma crueldade específica em envelhecer que poucos falam abertamente. O plano de saúde, que custava R$ 600 aos 40 anos, passa a custar R$ 2.800, R$ 3.000, R$ 4.000 aos 70. As cirurgias que o plano cobre vão ficando cada vez mais restritas, os procedimentos cada vez mais contestados. O INSS, mesmo para quem contribuiu a vida toda no teto, entrega um benefício que não acompanha a inflação real do brasileiro. A inflação que você vê no noticiário não é a inflação que você sente quando precisa comprar remédio de uso contínuo, quando precisa de uma fisioterapia, quando precisa de uma cuidadora, quando o condomínio sobe, quando a energia elétrica sobe, quando tudo ao redor sobe, exceto o seu benefício. Isso é o que a maioria das pessoas descobre, tarde demais, quando já não tem mais energia nem alavancagem para mudar o jogo. Fui para casa naquela noite e me sentei com um bloco de papel e comecei a escrever os números reais. Não os números confortáveis, os reais. O custo dos remédios que já tomava, o custo projetado do que aquela consulta cardiológica poderia se tornar. O fato de que as taxas do meu assessor de investimentos, acumuladas ao longo de 15 anos, tinham silenciosamente absorvido uma quantia que me deixou genuinamente enjoado quando finalmente calculei. O fato de que a estratégia de retirada gradual que havia planejado era baseada em cenários econômicos que não correspondiam mais à realidade brasileira, com sua inflação estrutural, seus juros que sobem e descem de forma imprevisível, seu ambiente de negócios que muda de governo em governo. O fato de que havia planejado uma aposentadoria que era essencialmente uma estratégia de retirada, uma sangria lenta e digna do capital que havia passado a vida toda acumulando. E a matemática fria e honesta, me dizia algo que jamais havia me permitido confrontar antes. O plano não era um plano para viver, era um plano para administrar uma morte lenta. Aquele foi o momento em que tudo mudou. Não por causa do bloqueio cardíaco. O bloqueio foi apenas o espelho. O que mudou foi a pergunta que comecei a fazer. Durante toda a minha vida adulta, havia feito a pergunta errada. Havia perguntado como poupo o suficiente para parar de trabalhar.
E essa pergunta, percebi, estava construída sobre uma premissa catastroficamente falsa. A premissa de que o trabalho era o inimigo, que o objetivo da vida era acumular capital suficiente para finalmente escapar da necessidade de contribuir com algo, que a linha de chegada era uma cadeira de balanço, uma conta bancária em declínio e uma espera tranquila e confortável. Isso não é viver, é uma forma muito educada de desistir. Quero que você sente com isso por um momento, porque sei que alguns de vocês vão resistir. Sei porque eu mesmo resisti, violentamente, por meses depois daquele momento no estacionamento. Havia trabalhado muito pelo direito de parar. Havia merecido meu descanso. A própria ideia de que o descanso não era o objetivo parecia uma traição de tudo o que havia sacrificado. Mas aqui está o que precisei finalmente aceitar, e que estou pedindo a você que aceite agora. O sacrifício foi real, mas o destino para o qual apontava era um mito. Os ricos não se aposentam da forma que você foi ensinado a se aposentar. Eles não chegam aos 65 e começam uma retirada sistemática de seus ativos até ficarem sem dinheiro ou sem vida, o que vier primeiro. Os ricos constroem sistemas que continuam gerando renda independentemente de eles aparecerem pessoalmente. Eles constroem ativos que trabalham enquanto dormem. E então, e essa é a parte que ninguém fala, eles continuam construindo. Não porque precisam, porque construir é o que dá à vida sua textura, seu propósito, sua razão para sair da cama de manhã com alguma energia real. A transformação que atravessei não foi financeira. Deixa eu ser muito claro sobre isso. Não encontrei um fundo de investimento melhor. Não descobri um veículo de investimento secreto que os bancos não querem que você conheça. O que encontrei foi uma identidade completamente diferente. Parei de me enxergar como um aposentado administrando uma pilha encolhendo de recursos e comecei a me ver como um construtor que por acaso tinha 70 anos e que, portanto, tinha algo que nenhum investidor de 25 anos no planeta tem acesso, que é a moeda mais valiosa em qualquer contexto de negócio ou investimento: credibilidade, experiência, julgamento que foi testado por décadas de consequência real. Reconhecimento de padrões que só pode ser construído vivendo através de ciclos econômicos, de fracassos empresariais, de assistir tendências subirem e colapsarem. Havia passado 40 anos acumulando algo inestimável e quase deixei expirar sem uso porque uma narrativa cultural me disse que meu valor tinha data de validade. Comecei pequeno, do jeito que todo mundo precisa começar. Peguei um imóvel que tinha em São Paulo, um pequeno apartamento que mantinha alugado há mais de 10 anos, quase como um pensamento secundário, e parei de tratá-lo como um ativo passivo no qual raramente pensava e comecei a tratá-lo como um negócio. Otimizei, sistematizei, aprendi o que ele poderia realmente produzir versus o que eu havia preguiçosamente permitido que produzisse. A diferença foi significativa. Aquela única decisão, aquela única mudança em como eu me relacionava com o que já possuía, gerou renda que era genuinamente relevante. E, mais importante, gerou o impulso psicológico para olhar para tudo mais na minha vida através da mesma lente. O que já tenho? O que está produzindo em 10% do seu potencial porque eu estou tratando como uma caderneta de poupança estática em vez de um ativo vivo, respirante? Que experiência, que conhecimento, que relacionamento, que habilidade tenho dormindo na conta da minha própria biografia sem render nada, indo a desperdício? Abri uma consultoria. Não uma operação grandiosa e elaborada. Uma oferta simples, direta ao mercado, construída inteiramente sobre a expertise que havia acumulado ao longo de 4 décadas de experiência. Eu sabia coisas que empresas estavam ativamente pagando para aprender. Sabia como resolver problemas que custavam dinheiro real aos negócios.
E sabia articular esse valor porque havia passado uma carreira inteira me comunicando em todos os níveis de hierarquias organizacionais, de estagiários a diretores. Dentro de 8 meses, essa prática estava gerando mais renda mensal do que toda a minha carteira de investimentos passivos produzia anualmente. Não estou contando isso para impressionar você. Estou contando porque quero que você entenda o que era possível o tempo todo, ali, à vista de todos, que eu havia sido condicionado culturalmente a não enxergar. Minha experiência não era uma relíquia. Não era algo a ser administrado graciosamente em direção à obsolescência. Era um produto, um serviço, uma oferta genuinamente valiosa no mercado cheio de jovens tecnicamente capazes que absolutamente não fazem ideia de como qualquer coisa dessas realmente funciona ainda. A partir daí, o acúmulo começou. Não apenas financeiro, embora isso tenha vindo. Um acúmulo de identidade. A confiança que vem de provar a si mesmo, aos 63, 64, 65 anos, que você não acabou, que não está em declínio, que não é simplesmente um consumidor dos ativos que um dia construiu, mas ainda um criador de novos. Essa confiança muda tudo. Muda como você acorda de manhã. Muda sobre o que você fala no jantar. Muda a forma como seus filhos e netos olham para você. Tenho observado contemporâneos meus, pessoas brilhantes e realizadas, dobrarem-se na mitologia da aposentadoria e tornarem-se genuinamente menos do que eram dentro de 18 meses de deixar suas carreiras. A atrofia não é apenas física, é psicológica, é existencial. Quando você remove o senso de contribuição ativa de uma pessoa ao mundo, você remove algo vital, algo que nenhuma quantidade de viagem ao Nordeste, ou de neto no colo, ou de tarde na praça pode substituir plenamente. Seres humanos são construídos para construir. Somos programados para resolver, para contribuir, para criar. A aposentadoria, do jeito que foi vendida para nós, pede que neguemos essa programação precisamente no momento em que nossa sabedoria e perspectiva nos tornam mais capazes de empregá-la. Não estou sugerindo que você nunca deva descansar. Eu descanso, durmo bem. Faço almoços longos e manhãs lentas e passo tempo real, presente, sem pressa com minha família, de uma forma que meus anos de trabalho vergonhosamente, raramente permitiam. Mas descanso como alguém que está vivo, não como alguém que está esperando. Há uma enorme diferença entre essas duas posturas. E cada pessoa que está me ouvindo com 60, 65, 70 anos sabe exatamente do que estou falando. Você sente no modo como um dia tem peso ou não tem. Sente se vai dormir à noite com a satisfação silenciosa de ter avançado algo, ou se vai dormir simplesmente aliviado de que mais um dia passou sem catástrofe. Pare de esperar o momento certo. Pare de se dizer que vai começar depois que os filhos se acomodarem, depois que o mercado se recuperar, depois que você descobrir exatamente o que quer fazer. Você sabe o que sabe, tem o que tem. A experiência, o julgamento, os relacionamentos, o reconhecimento de padrões duramente conquistados de uma vida plenamente vivida, essas são ativos. Ativos reais, implementáveis, geradores de renda. Estão sentados na sua biografia agora mesmo, ou valorizando ou depreciando, dependendo inteiramente de você escolher colocá-los para trabalhar. Os ricos entendem isso. Os verdadeiramente ricos, as pessoas que estudei e em muitos casos me tornei, entendem que a estratégia de aposentadoria mais perigosa do mundo é aquela que pede a você que viva do que um dia construiu sem nunca construir novamente. Porque mercados mudam, a inflação corrói. Os custos médicos escalam de formas que absolutamente nenhuma calculadora de aposentadoria tradicional contempla adequadamente. A única proteção real contra tudo isso é a criação continuada, diversificada e ativamente gerenciada de fontes de renda. Você não é velho demais. Essa é uma história, e é uma história que beneficia todos, exceto você.
Beneficie o sistema financeiro que ganha dinheiro administrando suas contas passivas. Beneficie os planos de saúde que lucram com sua ansiedade e inatividade. Beneficia cada instituição cultural que tem interesse em manter pessoas mais velhas, quietas, conformadas e consumindo em vez de construindo, competindo e criando. Não te beneficia, nunca te beneficiou. E deste momento em diante, estou te pedindo que recuse completamente essa narrativa. Não agressivamente, não ansiosamente, silenciosamente, firmemente. Da forma como alguém que enxergou tudo isso com clareza, recusa uma narrativa que não lhe serve mais. Você é 70 anos de sabedoria acumulada, capital de relacionamento, perspectiva duramente conquistada e expertise vivida. O mercado quer o que você tem. A questão é se você está disposto a parar de esconder isso na ficção da aposentadoria e começar a colocá-lo para trabalhar nos seus próprios termos, no seu próprio tempo, construindo algo que vai sobreviver a você, compor além de você e dar à sua vida neste capítulo final e potencialmente mais poderoso um senso de propósito que nenhum benefício do INSS ou extrato de previdência privada jamais poderia oferecer. O momento é agora, não ano que vem, não quando as condições melhorarem, agora.